dias eu estava vendo um canal de televisão e lá eu vi uma criança, sei lá, tinha 7 anos, no máximo 8, não me recordo a idade, que agora tem também, né, os concursos de beleza de Miss Brasil, Miss Mundo e tudo mais para as crianças pequenas, né? E aí eu fiquei olhando para aquelas crianças que estavam ali sendo entrevistadas, enfim, eu estava olhando o comportamento delas, a maneira de vestir, que eu falo, meu Deus, né? Até minha filha falou, nossa mãe, parece que ela é mais velha, né? E aí eu fui percebendo isso, né? Tudo bem que se faça, mas se faça com a criança do jeito que é a criança, né? E Até não que como ponto isso vai trazendo também para a criança esse tipo de responsabilidade, né? O que vai trazendo para a cabecinha dela? Disso, ela vai se cobrando, né? Porque a partir do momento que o pai, que a mãe está esperando dela um resultado, né, vai gerar um estresse, ela se cobra, ela pode até se sair bem num concurso, num desfile, enfim, não é, como você falou, não é julgando, mas ela, de novo, ela pula uma etapa. Porque até que ponto aquela criança vai poder brincar, vai poder comer as coisinhas que ela gosta, vai poder ter os amiguinhos dela sem se preocupar em estar magra, em desfilar direitinho, em usar o sapatinho e tal. Então, assim, ela vai pular uma etapa. Então, a meu ver, não é saudável quando você força, né? Se você faz uma situação, leva sua filha, seu filho, enfim, né, para fazer um desfile, mas não aquela exigência, porque tem pais que exigem demais e tem criança que se estressa demais com isso e se cobra demais. E aí ela não se permite nem o brincar, porque não existe o brincar, existe o ensaiar, treinar, não é? Então, quando a gente pula uma etapa da vida de qualquer pessoa, né, seja qual etapa for, é prejudicial. Então a gente tem que viver a nossa infância, adolescência, né, tudo no seu tempo. E muitas crianças pulam essa etapa. Para que os pais entendam melhor sobre esse pular a etapa, né? O que pode ocorrer com essa criança que hoje, né, está vivendo totalmente fora da sua realidade, assumindo, né, uma personalidade e atitudes não correspondentes à sua faixa etária? Hoje o que a gente vê mais acaba sendo os transtornos alimentares e até algo precoce, mesmo em relação ao lado da sexualidade, né? Porque daí o quê? Aquela menina vai se achar mulher, ela não é mais menina, né? O menino é o homem que quer ficar musculoso, sarado, com barriga de tanquinho, enfim. Então, ao pular a etapa, você vai ver muita precocidade no sentido, né, da vida sexual, até mesmo de envolvimentos, até mesmo em relação ao consumo de drogas, enfim, porque daí a pessoa acha que ela é autossuficiente. Hoje eu vejo muitos adolescentes que eu atendo com bem menos de 18 anos que se acham autossuficientes. Então, assim, não respeito, imagina, eu sou autossuficiente. Então, aí eles avançam. Então, ao pular a etapa, você vai ter porque ele não tem a maturidade, mas ele vai achar que tem a liberdade para algumas coisas, que ele não tem a maturidade para ter. Então, é muito complicado. E o outro problema, como a gente estava falando, era dos transtornos alimentares. E aí, o quê? A partir do momento que a pessoa se cobra, né, ela vai no corpo dela gerar consequências. Sejam elas quais forem, inclusive o uso de medicamento, como você falou do Botox, quer dizer, são coisas muito sérias, né? Tem crianças que hoje exigem marcas de maquiagem, crianças pequenas, né? Porque tem que usar aquela marca, porque a outra não serve, inclusive isso. E crianças pequenas que querem semanalmente a manicure. Então, acaba ficando sério, porque a partir do momento que uma criança pequena, de 7, 8 anos, acha que ela tem que ir semanalmente na manicure, com 10 ela vai achar o quê? E o corpo corresponde a tudo isso, né? Uma amiga minha, partilhando comigo, a sua filha de 8 anos, né? Já deu todos os indícios de mulher, sim, né? De menstruar, enfim. Sim. E quando ela levou
né, para os profissionais avaliarem, a primeira coisa que os profissionais disseram a ela é: tira esse sapatinho de salto, né, tira esse batom dessa criança, volte ela com as brincadeiras, tenta voltar para a rua, tira da televisão. Ser criança, né? Tira desses programas aí de adolescente, enfim, para que ela viva a fase que ela precisa viver. E mesmo, né? Porque hoje, até quando você falou da criança ter menstruado cedo, hoje, se você for analisar, as crianças estão menstruando. Né? Então, por quê? Porque já o corpo responde ao emocional, é uma coisa ligada à outra. É, a precocidade. Agora, Fabiana, qual é a atitude dos pais, né, em relação a tudo isso? Porque parece ser inofensivo, como eu acabei de falar ainda há pouco, e eu fico imaginando, né? Eu tô falando isso porque, às vezes, gente, sério mesmo, parece ser tão assim, né? Tão inofensivo. Uhum. Às vezes eu tô falando disso porque eu vi esses dias, né, uma criança de 3 aninhos com a unha toda pintadinha de vermelho, não tinha nem 3 anos ainda, e eu olhei aquilo ali, parece assim, mas o que tem, né? Mas o que é a atitude do pai, né, nessa hora? O que fazer, né? Porque você diz, a mídia acaba também comprometendo tudo isso e incentivando. Mas né? não é só a mídia, quer dizer, a base é a família, né? A base acaba sendo o quê? Os pais. Então é o exemplo que você vai dar, mesmo que você use unha pintada, mas você, né, já é adulta, mas você pode falar para sua filha que não é adequado para ela naquele momento. Né? Você pode usar uma maquiagem, mas explicar para ela que não é adequado. E outra coisa que eu acho importante, que acho que falta muito nas famílias hoje, é o quê? O pai e a mãe acompanhar, ou mesmo que não tenha a possibilidade dos dois acompanharem ao mesmo tempo, o que a criança está vendo na TV, o que está vendo na internet. Porque mesmo que você não proíba de ver, lógico que tem programas que são inadequados, mas mesmo que você esteja vendo uma novela com a sua filha, né? Mas de poder apontar para ela, isso aqui é legal, isso não é, né? A pessoa está fazendo, mas não é o que eu quero que você faça, não é o que eu acredito que você tenha que fazer. Porque muitas vezes eu escuto mesmo de pais falando: ah, não, deixa a televisão ligada, o computador, porque daí pelo menos fica quieto ali, não dá trabalho. Mas e se você não acompanhar? Na internet hoje tem tudo, na televisão também. Cada vez mais você tem, né, mais estímulos. Então, o ideal é os pais poderem acompanhar e poder colocar o lado da família, o que aquela família acredita. E aí passar o exemplo para a criança. E se, né, a família acredita que para a criança é saudável ela ser criança, ela brincar, pegar e poder proporcionar isso para ela. Porque o que a gente fala é assim, não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo. De repente você pega a criança umas 2 horinhas no fim de semana e leva num parque para brincar, andar descalço, sujar e não tá nem aí se a unha tá pintada, se tá de maquiagem ou não tá. É muito mais importante do que você ficar 24 horas com ela estressada. Ou não vendo o que ela tá fazendo, ou se ela tá na internet, ou se ela, né, o que ela tá vendo, assistindo. Então, a gente tem que priorizar essa qualidade do tempo e poder acompanhar o que seu filho está lendo, vendo, assistindo. Porque hoje, diferente da nossa época, os estímulos são muitos. Então, a criança tem acesso a tudo que ela quiser. E se não for na sua casa, é na escola. É na escola que ela estuda, na aula de computação, em qualquer lugar. Então a gente tem que estar acompanhando mesmo. E é verdade, porque eu vivo isso até em casa, né? Quando eu vou dizer, olha, isso não é da sua época, né? Isso não é legal para você usar hoje. Às vezes eu escuto assim, mas minha amiga usa, né? Então essa atitude dos pais, eu acho que é muito relevante. Né? E de colocar o que a sua família, né, acredita e preza. A família do outro, né? Você não pode fazer nada com ela, mas com a sua. Né? E de poder provar para aquela criança que aquilo é válido. A partir do momento que você falar, é legal ser criança, é legal brincar, andar descalço, não precisa isso, não precisa daquilo, você vai provar aquilo para ela. Você vai levar essa criança para algumas situações em que ela vai ver que aquilo é legal. Porque também não adianta falar e você não fazer. Né? Tem que favorecer. Né? Isso. E hoje, infelizmente, né, a gente vê que as pessoas estão pulando etapas. Eu vejo tanto da infância, até mesmo daquela pré-adolescência, se a gente for pensar. Eles estão indo muito rápido da infância para a adolescência.
não está tendo aquele, né, aquela pré-adolescência, parece que já pula, né? Porque são tantas coisas, tantas informações, tantos estímulos que eles já vão pulando de etapa, né? E vão perdendo coisas nesse meio tempo, inclusive perdendo o contato com os pais. Que é muito grave isso. Uhum. Porque daí é o amigo de fora, Que né? acaba Que às vezes é sendo a amigo, às referência. vezes não é amigo, que vai ser a referência. E os pais vão se perdendo nesse meio tempo. E aí que é o risco, né? Porque qualquer um passa a ser referência, né? E o que as pessoas ou os amigos estão vivendo, de acordo, não é aquilo que você gostaria para o seu filho, né? Então, essa, entre aspas, né, perda de tempo, que na verdade no final é um ganho, né? Precisa acontecer mesmo. Sim. Principalmente, a gente sabe, né, Fabiana, não é fácil, né? Os pais também estão nessa correria, nessa luta Claro. louca, né? Mas a gente ainda acredita, eu pelo menos acredito, que ainda o mais importante para nós, né, quem fez a opção de constituir uma família, Sim. sempre será a família. Sim. Fabiana, muito obrigada pela sua participação, Eu obrigada que aí pelas agradeço. dicas, né? Eu espero que você em casa, né, possa fazer uma reflexão aí, esse olhar atento, esse coração atento aos nossos filhos, vale muito a pena, viu? Muito mesmo. Obrigada. Imagina. Qualquer dúvida com relação ao assunto, né, que a gente está conversando aqui no dia de hoje, você também tem a oportunidade de participar conosco pelo nosso e-mail, manhãviva@cançãonova.com. Além deste assunto, se você também quer sugerir outros, né, participe conosco. Estaremos aqui juntinhos para tentar dar algumas pistas que eu acho que traz um novo para a nossa vida.